coloquei no Index para vocês, e vou gravar a aula referente à Coreia do Norte, o nosso gordinho mais que simpático da geopolítica. Vocês sabem que a Coreia do Norte é um dos territórios mais fechados que nós temos no globo. Das nações do planeta, ela com certeza é a mais isolada, é a mais fechada e é a que tem menor número de alianças. Kim Jong-un, ele assume o poder após a morte do seu pai, ele não é o filho mais velho, envolvido em várias polêmicas. Nós vamos ter aqui diversas polêmicas referentes a ele, tanto das suas falas, bem estranhas, dos seus testes nucleares ou da sua relação com os irmãos. Teve um mês atrás um conjunto de polêmicas afirmando que Kim Jong-un estava morto. Ele vai fazer uma cirurgia cardíaca e supostamente não havia sobrevivido a essa cirurgia. Hoje, nós sabemos, última semana de maio, né, que ele está vivo sim. Vivo, dando entrevista e ameaçando fazer testes nucleares novamente. Então, Kim Jong-un assume o poder em 2011, após a morte do pai. Tem uma vida muito complexa, recheada de polêmica, uma alimentação horrorosa, é gordinho, muito fumante e apaixonado pela pequena sereia. Diversas notícias, então, trazem notícias essas da imprensa ocidental, tá, queridos? Trazem que ele foi fazer uma cirurgia cardíaca com médicos chineses e acabou falecendo nessa cirurgia. Como ele não se retratou para dizer, tô aqui, vivão, acabou alimentando essas falas. Isso trouxe um conjunto de polêmicas a nível global. Quem vai assumir a Coreia do Norte com a morte, suposta morte, de Kim Jong-un? E dentro da área do Extremo Oriente, Japão, Coreia do Sul, dizem que não, que ele não morreu não, porque não tem nenhuma manifestação diferente por aquelas áreas. Que Kim Jong-un está vivo, feliz e já em ampla recuperação. Bom, o que alimentou essa história de que ele havia morrido? Primeiro, ele faltou a comemoração do aniversário do avô, que é uma das principais datas, é um dos principais acontecimentos da Coreia do Norte. E como ele nunca havia faltado, isso acabou trazendo a polêmica, né, à tona. Isso pode ser porque ele fez realmente a cirurgia cardíaca e ele podia estar em recuperação. Os rumores acabam trazendo quem vai assumir o governo da Coreia do Norte. Sabemos do país extremamente fechado, sabemos da sua liderança bem arbitrária e sabemos que ele tem uma irmã que é a sua principal articuladora, que é a principal figura diplomática de Kim Jong-un. A irmã dele se envolveu em vários acontecimentos do governo, dentro de um país que é extremamente machista, tá, queridos? Entre eles, ela foi a responsável pela organização dentro das Olimpíadas de Inverno junto com a Coreia do Sul. Ela, inclusive, teve encontros com ocidentais, ela teve vários momentos de brilho dentro do governo, de um país que não aceita a figura feminina, né? Essa irmã dele, então, é uma das suas principais conselheiras, é uma das pessoas mais próximas a ele e é uma das suas principais apoiadoras. O problema é que dificilmente uma mulher vai assumir o poder dentro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é ultraconservadora e uma mulher como líder vai ser muito difícil. Esse que vocês estão vendo na foto agora, ele foi o irmão assassinado do Kim Jong-un. Esse cara foi envenenado no aeroporto. Esse irmão dele é uma coisa bem estranha. Supostamente, ele foi assassinado pelo próprio Partido Comunista. Esse outro que vocês estão vendo aqui na foto é irmão de Kim Jong-un também. E também é mais velho que ele. Este era para ser o ditador no lugar de Kim Jong-un. Por que ele acabou não sendo? Porque ele nunca teve interesse com a política da Coreia do Norte, ele nunca foi uma pessoa que se deu dentro do processo socialista da Coreia do Norte, só usufruiu dele, né? E é apaixonado pelo rock estadunidense. Essa foto que vocês estão vendo é de um show do Eric Clapton, que é fanático de carteirinha do Eric Clapton. Então, este não tem mínimo interesse em assumir governo lá, Kim Jong-un vivo ou morto, ele não vai
não vai assumir o poder. Aqui está ele, né? Esse é playboy, esse sex symbol da Coreia do Norte, com a sua esposa passeando pela Coreia do Norte. Essa que vocês estão vendo ao lado do Kim Jong-un é a esposa dele. Para uma mulher dentro da Coreia do Norte, ela tem bastante expressividade. Porém, apesar dela ter ser uma figura pública, ela ter prestígio, ela dificilmente vai assumir governo no lugar do marido. Esse que vocês estão vendo é o articulador principal do Partido Comunista. Supostamente ele é sogro da irmã do Kim Jong-un. Ele é, além de membro do Partido Comunista, né? Ele é hoje o que nós temos como vice-presidente dos assuntos principais da Coreia do Norte. E é o mais cotado para assumir o poder dentro dela. Provavelmente, se for daqui para frente, realmente a morte dele ocorrer, esse deve ser o homem que vai assumir, ou assumir a irmã dele e esse vai governar. Extremamente poderoso, extremamente articulado, extremamente manipulador. É um dos homens mais poderosos que nós temos em relação ao Extremo Oriente. Em relação à Coreia do Norte, nós temos um país que, além de ter um regime extremamente fechado, é um país que não produz praticamente nada. Olhem só, isso aqui não é uma ilha, isso aqui é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma península, junto com a Coreia do Norte. A área que vocês estão vendo é de um satélite, essa foto de um satélite da NASA. Aqui fica a China, aqui a Coreia do Sul. Essa explosão de brilho que vocês veem aqui é Seul. Isso aqui é Pyongyang. Seul, Coreia do Sul, capital. Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Então, todo o restante da Coreia do Norte praticamente está vazio de luz. Se não tem energia, ó, deixa eu colocar aqui ela cercada, né? Se não tem energia, não tem desenvolvimento. Desenvolvimento industrial, desenvolvimento comercial, desenvolvimento de integração nacional, ele ocorre através de fontes de energia. Quando nós vemos as imagens noturnas dessa parte da Ásia, olha o arquipélago do Japão. A Coreia do Norte não tem nada. Não tem luz, não tem desenvolvimento. Olha que fofura. Quando ele assumiu o poder em 2011, essa foi uma das primeiras fotos dele. Quando ele assume o poder, então, ele pega um país que já estava bem quebrado, bem isolado geograficamente e em torno de ditaduras do avô que implantou na década de 50 e do pai que deu continuidade. O pai dele era tenebroso. A Coreia do Norte, ela depende da China e da Rússia. É da China que ela compra tudo que ela precisa. Então, medicamentos, armamentos, roupas, calçados, nada ela produz de forma suficiente. Prof, mas ela tem bombas atômicas? Tem. Ela tem ogivas nucleares que ela utiliza como moeda de troca. O que ela vende para a China? Ela vende carvão mineral. A China é uma das maiores produtoras mundiais de carvão mineral, mas o principal produto que a China compra da Coreia do Norte é o carvão. A ONU ela não tem muitos dados oficiais sobre a Coreia do Norte, porque é proibido qualquer tipo de vistoria, qualquer tipo de entrada lá dentro de analistas. Os últimos dados oficiais que nós temos, eles são de 2015, lembrando que estamos em maio de 2020, né, em última semana de maio. Então, a condição dos últimos dados de 2015 nos mostram que dentro dos produtos, são poucos, que ela produz, eu já vou dizer o que ela produz, ela conseguiu exportar para algumas nações. Quem foram as nações que compraram? Malta, na Europa, Senegal, Líbano, na África, os dois, Cuba, na América Central e Afeganistão, na Ásia. Então, esses são os países para quem ela exportou, além da China, que eu comentei com vocês anteriormente. O seu maior parque industrial foi conquistado em parceria com a China a partir de 2016, em forma de uma área tampão para inibir os testes nucleares da Coreia do Norte. Já falamos que ela acaba dependendo fortemente da China, com a maior parte das suas exportações e importações. Fora os países que eu já citei, nós vamos ter ainda a Índia, Paquistão e Angola, que também negociam com a Coreia do Norte, a Rússia e a Tailândia.
Falamos que o carvão mineral é o principal produto, mas eles exportam ainda alguns gêneros ligados à indústria têxtil, entre eles casacos, jaquetas, ternos, calças, camisetas. E aqui a Espanha vai ser um comprador de produtos, porque paga baratíssimo. E nós vamos ter ainda moluscos, crustáceos, que não são consumidos dentro do país, que são muito caros, né? E acabam sendo exportados para a França. Nós vamos ter ainda um conjunto muito forte de produtos que entram desses países que negociam vendendo para a Coreia do Norte. O maior é a China. Eu coloquei os percentuais ali para vocês verem, seguidos do México, Rússia e da Turquia. A Coreia do Norte, ela apresenta um déficit produtivo muito forte, onde nós vamos ter um prejuízo muito grande entre aquilo que ela importa e exporta. E, na verdade, por ser um território geoestratégico e utilizar suas armas nucleares como moeda de troca, ela acaba fazendo desse espaço o seu principal veículo, né, de poder. A Coreia do Norte não demonstra abertura. Nós sabemos que houve uma visitação entre 2016 e 2019, com negociações com os Estados Unidos. As primeiras reuniões, elas não ocorreram no território norte-coreano. O Trump nunca visitou a Coreia do Norte e o gordinho simpático da Coreia do Norte, Kim Jong-un, nunca visitou o território estadunidense. Mas eles já se encontraram pessoalmente em Singapura, em 2018, e se encontraram no Vietnã, em 2019. O que houve nesses encontros? A relação desses encontros era para acertar a questão do desarmamento nuclear dentro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte possui ogivas, já provou que faz vários testes, sentidos no Japão, sentidos na Coreia do Sul, na China e na Rússia. A Rússia também tem um pedacinho dela próximo à Coreia do Norte. Então, as negociações com o Trump eram em relação aos desarmamentos. Ele entregava as ogivas nucleares e recebia em troca produtos que desejasse. Entre esses produtos, áreas para fábricas e áreas para produção de energia. Qual o objetivo do Trump? Trump buscava angariar com essas reuniões o título do Nobel da Paz. Vocês sabem que não conseguiu, porque apesar de terem ocorrido as reuniões, Kim Jong-un não demonstrou realmente reaproximação com o Ocidente. Ele tomou algumas medidas que nós já começamos a observar em 2018 e foram intensificadas em 2019. Entre essas visitas, essas medidas, as visitações de parentes que poderiam começar a ocorrer entre norte-coreanos e sul-coreanos, havia e há ainda um sorteio como uma loteria. As famílias premiadas, elas vão dentro de um ônibus, têm direito a 12 horas de permanência na Coreia do Sul e depois elas retornam. Ele começa a ter maiores aberturas diplomáticas, mas nada ainda muito efetivado. Nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver. Coreia do Norte sempre uma interrogação dentro da geopolítica. Ela sempre nos preocupa em relação ao seu posicionamento. A pergunta que se faz é, Kim Jong-un está vivo ou está morto? Oficialmente ele está vivo. Vivo, fazendo reuniões e ameaçando botar testes nucleares novamente na Coreia do Norte. Queridos, essa é a nossa aula de atualidades dessa semana. Eu quero deixar vocês com um beijo bem grande no coração. Eu indexei o slide para vocês terem acesso à pesquisa. E essa semana eu não vou lançar tarefinha para vocês, certo? Nós devemos iniciar a nova apostila na próxima semana. E se não iniciarmos, porque a escola está com dificuldade de entregas, eu faço uma nova aula de atualidades para vocês. Beijo imenso no coração.